Muito bem, pessoal que vai prestar o concurso para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Meu nome é Flávio Dário, eu sou professor de Direito Penal aqui do Gran Cursos Online e nós estamos na nossa bateria de dicas para a sua prova de Direito Penal. A dica agora é a figura do consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido é uma situação que tem vários desdobramentos no direito penal. É uma situação que pode ter diferentes tipos de enquadramento no direito penal. Primeira coisa, o que é o consentimento do ofendido? Para quem nunca ouviu falar do termo. Quando você tem uma pessoa praticando um crime, você tem um infrator, um sujeito ativo e uma vítima, um sujeito passivo. Essa vítima, esse sujeito passivo, é o ofendido. Então, se A subtrai um bem de B, praticando um furto contra B, o ofendido é o B. E o que seria o consentimento do ofendido? É quando a vítima, o sujeito passivo, ela concorda com a conduta do infrator, do sujeito ativo. E isso vai gerar que tipo de situação? Vamos aqui para o que a gente já fez. A gente fez uma tabelinha para os senhores aqui. Então, a primeira coisa que os senhores devem ver aqui nessa tabelinha, que o consentimento do ofendido pode funcionar de 1, 2, 3, 4, 5 situações. Pode gerar 5 tipos diferentes de desdobramento. Então vamos lá. Primeiro desdobramento que a gente pode estudar aqui. O consentimento do ofendido não tem função nenhuma. Ele é indiferente para o direito penal. Então, quando que isso vai acontecer? Olha só. Nos crimes que tutelam os chamados bens jurídicos indisponíveis. Volta aqui para mim. A bem jurídico, senhores, é uma coisa que é boa para você, é uma coisa, uma circunstância que te permite alcançar a plenitude, a felicidade e que o direito resolve proteger. Então, o que a gente chama de bem é uma coisa boa e jurídico, é tutelado, é protegido pelo direito. Nós temos bens dos quais nós podemos abrir mão e nós temos bens sobre os quais nós não podemos abrir mão. O direito não reconhece validamente quando a gente abre mão de certos direitos. Então, por exemplo, o seu patrimônio, você pode abrir mão dele? Pode. Você pode doar o seu dinheiro, pronto. O direito reconhece a doação? Reconhece. Você pode abrir mão da sua vida? Você pode assinar uma carta dizendo que você abriu mão da sua vida para que terceiro ceifasse a sua vida, já que ela não faz mais sentido para você? Olha, você pode até fazer a carta. O terceiro que ceifar a sua vida vai continuar respondendo por homicídio. Tudo bem? A gente vai ver, eventualmente, se a gente vier a fazer essa matéria junto, se vocês forem estudar aqui no Gran Online, que essas situações que a gente está dizendo que são de indiferença para o direito penal, às vezes podem repercutir na pena. Por exemplo, no homicídio eutanásico, você tem uma pessoa abrindo mão da própria vida, tá? Só que o infrator que comete o delito na situação de homicídio eutanásico, ele vai ter uma benesse na pena, não interfere no crime, mas vai interferir na dose da pena. Voltando aqui para a tela, então, senhores, esses bens que a pessoa não pode abrir mão, né? Quando ela abre mão deles, o direito não reconhece esse ato de disponibilidade. Se a pessoa abrir mão desse bem jurídico e falar, infrator, pode tirar minha vida, infrator, pode agir contra a minha integridade corporal de modo irreversível. Nessas situações, o direito vai falar assim, olha, o infrator vai responder do mesmo jeito, não vai interferir na constatação do crime. Vamos aqui para a segunda situação. Olha só, o que seria a tipicidade? É quando a gente tem um fato da vida, uma ocorrência concreta, que ela se integra, ela se justapõe, ela se amolda, ela coincide, ela dá um match com uma descrição de um tipo penal. Então, eu vejo A atirando e matando em B. Eu olho o artigo 121, matar alguém, olha, justamente isso que aconteceu. É isso que é a tipicidade. Então, olha só, às vezes na tipicidade existe uma descrição, o que é elementar? É uma descrição fundamental, uma descrição que sem ela não existe o próprio crime. Às vezes ali a gente tem o quê? A discordância como elementar. Como assim? Bom, o furto é uma subtração de coisa alheia móvel contra a vontade da pessoa que é titular do bem. Então, contra a vontade é a discordância, é o dissenso.
O estupro é o ato sexual contra a vontade da vítima. Então, a discordância, o dissenso, faz parte da descrição do tipo. O sequestro é o arrebatamento da vítima de um lugar para outro contra a vontade da vítima. Olha só, gente, essas mesmas condutas que forem realizadas de acordo com a vontade da vítima, você vai ter um empréstimo ou uma doação, um ato sexual normal, uma carona, né? Por exemplo. Então, aqui, o dissenso está na descrição do próprio crime. É elementar do próprio crime. Então, se você tiver o consentimento do ofendido, quando o dissenso tiver na descrição do próprio crime, o consentimento do ofendido exclui a própria tipicidade. A gente lembra que para ter crime, segundo a doutrina majoritária, tem que ter três coisas, né? Tem que ter tipicidade, tem que ter ilicitude e tem que ter culpabilidade. Então, sem tipicidade não tem crime. Bom, a terceira situação em que o consentimento ofendido pode ter funcionamento, ele pode excluir ilicitude. Volta aqui para mim. Senhores, o que é ilicitude? Ilicitude é a desconformidade com o direito. Algo lícito está conforme o direito. Uma situação ilícita está em desconformidade com o direito. Então, sinal verde, ultrapassei o sinal, lícito. Sinal vermelho, ultrapassei o sinal, ilícito. O direito reconhece as situações lícitas e o direito não dá guarida às situações ilícitas. Tem algumas situações que o Código Penal diz o seguinte: olha, o fato pode até ter tido, ele pode até ter alcançado, ele pode até ter encontrado tipicidade. Se olhou para a ocorrência concreta, para o fato da vida e falou, olha, ele encaixou com a descrição do tipo. Mas ele tem permissão para ser assim, mas tem uma justificativa para acontecer aquilo. Então, A atirou em B, ó, isso é um homicídio. Tá, mas A estava, antes de atirar em B, sendo agredido de forma também letal por B. Então, A estava em legítima defesa. Então, a atitude de A, apesar de típica, ela é justificada, ela é permitida, ou seja, ela não tem ilicitude, está excluída a ilicitude. Então, senhores, pensem o seguinte: causa de exclusão da ilicitude, a priori, nós temos elas todas no artigo 23 do Código Penal. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, estado de necessidade. Só que o consentimento do ofendido, ele funciona como uma causa de exclusão da ilicitude supralegal, ou seja, que está fora da lei. Por quê? Porque dependendo da situação, você não pode afirmar que o ato do infrator está contrário ao direito. Dependendo de que situação? Dependendo desses requisitos aqui, ó. Desses 5 requisitos aqui. O bem jurídico tem que ser disponível. A pessoa que dispõe não pode estar numa situação de incapacidade de proferir a própria vontade. Ela não pode estar sofrendo coação. A disposição tem que ser anterior ao ato do infrator e a lesão tem que se dar nos limites do ato de disposição. Então, olha só, gente, volta aqui para mim. Bom, lá no crime de dano, o dissenso não é elementar do tipo, tá? Só que se alguém autorizar uma pessoa a provocar um dano no seu patrimônio é disponível? Sim. Se a pessoa que dispõe for capaz, estiver exteriorando, né, estiver exarando a sua vontade de forma livre, sem coação, se a autorização for anterior ao dano, tá? E ele falar assim, olha, você pode destruir esse bem, esse outro não, e a pessoa destrói só o bem para qual ela tem autorização, então você não vai ter o crime de dano. Por quê? Porque o direito ele não pode vir e se imiscuir dentro do acervo de bens disponíveis da pessoa e dizer como a pessoa vai dispor ou não dos bens. Então isso é intrinsecamente, tá? Isso não pode ser contrário ao direito, isso é intrinsecamente permitido. Então é por isso que a gente fala de causa de exclusão da ilicitude supralegal. Tem que ter esses 5 requisitos. E só para a gente terminar, gente, porque o principal que a gente tem para falar de consentimento do ofendido é quando ele funciona aqui, ó. Ela pode funcionar como causa de extinção da punibilidade, nos crimes de ação privada ou nos crimes de ação pública condicionada à representação.
As situações em que você tem a constatação do consentimento do ofendido após a infração podem caracterizar renúncia ao direito de ingressar com a ação, não é? Ou então decadência, perdão, perempção. Isso aqui requer e demanda uma análise em separado, tudo bem? Mas o que é a punibilidade? É a possibilidade jurídica de a possibilidade jurídica de imposição da pena. Não havendo a punibilidade, havendo a extinção da punibilidade, aí a gente não pode continuar com a persecução penal ou não pode impor a pena caso esta já tenha sido imposta em uma sanção penal. E aí a última situação, gente, funcionar como causa de diminuição ou de atenuante de pena, justamente que a gente estava falando aqui naquela situação de homicídio eutanásico, né? É indiferente penal em relação à constatação do crime, mas pode atenuar a pena. Tudo bem, gente? Ó, então volta aqui para mim. A gente tentou comprimir aqui o máximo um assunto bastante relevante, que é um assunto dogmaticamente novo e que por isso tem bastante chance de cair na sua prova. Tentamos organizar aqui para vocês e espero que os senhores tenham aproveitado. Boa sorte!